A identidade de Jesus é um mistério e, ao mesmo tempo, a verdade mais revelada nas Escrituras. Quem é Jesus, afinal? Qual era o seu propósito? Eu tenho certeza que, se você tem o costume de ler a Bíblia, já sabe as respostas para essas perguntas. Mas o nosso objetivo aqui hoje será responder as nossas dúvidas da Bíblia usando a própria Bíblia. Oi pessoal, sejam bem-vindos ao canal do Videira Criativa, meu nome é Indiane e aqui a Bíblia ganha vida de um jeito claro, prático e cheio de significado. O meu objetivo é ajudar você a entender a Bíblia de forma mais profunda e aplicável ao seu dia a dia. Se você já se sentiu perdido ao ler a Bíblia ou quer fortalecer esse hábito espiritual, esse canal então é para você. Então já se inscreve, ative as notificações para não perder nenhum conteúdo e vamos crescer juntos nessa jornada. Hoje, no nosso primeiro vídeo, vamos começar uma série sobre os evangelhos e eu quero fazer de uma forma diferente. Eu gosto muito de histórias e entender a narrativa histórica delas. Por isso, nós vamos seguir uma ordem cronológica dos fatos para estudarmos os principais eventos da vida de Jesus. E é por isso que hoje vamos começar com o Evangelho de João no capítulo 1, que é um dos evangelhos mais cronológicos, digamos assim, dos 4 evangelhos. Se você estiver com sua Bíblia aí, abra ela e vamos estudá-la juntos. Aqui no verso 1, e desde já eu gosto muito das escolhas de palavras do apóstolo João. Você talvez perceba que há uma semelhança com essa frase. Aqui no primeiro versículo diz: no princípio era o verbo. No princípio. Você se recorda de já ter lido em alguma passagem da Bíblia essa frase? Sim, ela está bem no início da Bíblia. No princípio criou Deus. A mesma frase é usada em Gênesis 1:1 para se referir ao começo do universo. Essa frase em Gênesis refere-se ao princípio desse mundo. A mesma frase, aqui no Evangelho de João, no capítulo 1, se refere ao Criador de todas as coisas. E, portanto, isso significa que ele, o Verbo, antecede o princípio das coisas. João continua: ele era o Verbo. Como assim o Verbo? Como assim o Verbo estava com Deus? Vamos pensar no que significa a palavra verbo. No nosso contexto, verbo significa palavra, certo? E talvez na sua tradução esteja a palavra mesmo. Vamos viajar novamente para Gênesis. Lá no verso 3 diz que tudo foi criado com base na palavra de Deus. Preste atenção nessa frase. Disse Deus: haja luz e houve luz. O que entendemos com isso? Que o verbo tem poder. Ele estava lá na criação e por meio da sua palavra poderosa tudo se criou. E olhando para os evangelhos, com certeza nós recordaremos de várias vezes em que a palavra de Deus teve poder para criar, para curar, para perdoar e para resgatar. Para João, a palavra, o verbo, é a palavra de Deus, o qual se comunicou conosco. Isto é, se revelou à humanidade de forma mais profunda possível. Ele se tornou um de nós. Mas, olha só, mais uma escolha de palavra interessante de João. Algumas traduções também podem ter escrito aqui logos, no lugar de verbo. E o que isso significa? Bem, nós já vimos que no nosso contexto significa palavra. E os judeus também entenderam dessa forma, mas olha só que interessante. O público de João era formado por judeus e gentios, a maior parte de gregos e romanos. Na filosofia grega, a palavra logos significa o princípio racional da razão humana, a mente, ou mesmo a sabedoria. O que João quer dizer com isso? Que tanto para judeus quanto para gregos ou qualquer outros povos, aquele que criou todas as coisas, a personificação da sabedoria, o princípio da razão, não é uma força impessoal, mas sim uma pessoa da divindade. Jesus sempre foi Deus. Em contraste, se tornou homem. O objetivo de João, então,
desde o início, é apresentar Jesus como Deus encarnado. E ao decorrer dos nossos estudos aqui sobre os evangelhos, você vai ver que cada evangelista tem um enfoque. Lembre-se, o foco de João ao apresentar Jesus nos evangelhos é apresentar ele como um Deus encarnado. Voltamos ao texto. Vamos ler então o verso 4. A vida estava nele. Como assim a vida estava nele? Você deve saber que, por conta do nosso pecado, nós fomos condenados à morte eterna. Mas ele se tornou sujeito à morte para nos dar a vida eterna. E essa vida que ele tem para dar só foi possível por conta do seu sacrifício e da sua ressurreição. Então é algo que só ele poderia dar. Vamos continuar lendo. E era a luz dos homens. Mais uma palavra aqui para a gente prestar atenção. A luz é um símbolo da presença divina. Lembra lá de Gênesis 1, verso 3? Disse Deus, haja luz e houve luz. Foi a primeira coisa que Deus fez na inauguração do mundo. Trazer a luz e dissipar as trevas. Da mesma forma que Ele faz na minha e na sua vida. A batalha entre luz e trevas é mencionada com frequência no Evangelho de João. Essa luz ilumina o mundo, tornando-o compreensível. Tem uma frase de C.S. Lewis que eu gosto muito, que está relacionada com isso. Do livro O Peso da Glória, ele diz: creio no cristianismo, assim como creio que o sol nasceu. Não apenas porque eu vejo, mas porque por meio dele eu vejo muito mais. Então, essa é a luz que foi dada aos homens, mas era necessário que alguém testemunhasse dele, e esse foi João Batista. E aí a gente vai continuar vendo o que João Batista fez aqui no verso 6 ao verso 8. Vai nos dizer sobre a missão de João Batista. João Batista ele foi o mensageiro enviado para preparar o caminho do Senhor, e assim fez João. E o verbo chegou ao mundo, mas aqui nós vemos uma reviravolta drástica. Mas o mundo não reconheceu, os seus não receberam. E o que significa aqui a expressão mundo? Talvez você se pergunte. João, e fato interessante, João usa esse termo de mundo mais de 80 vezes em todo o seu evangelho, muito mais que os outros 3 evangelhos. E ele o aplica aqui ao mundo dos homens, especialmente daqueles que se opõem a Deus e à verdade. No verso 12, então, acontece também algo muito importante. Nós vimos que alguns rejeitaram a luz, mas ainda há esperança. Mas a todos os que receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes a prerrogativa ou o direito de se tornarem filhos de Deus. Todos nascem automaticamente filhos de Deus? É isso que o texto diz? Não. Deus escolheu alguns para serem filhos de Deus? Não. Será que Deus então destinou pessoas para serem salvas e outras não? Bom, de acordo com esse versículo, não é isso que a Bíblia diz. Aqui João diz e ele declara enfaticamente que o fator decisivo está com as próprias pessoas. A salvação chegou ao mundo, mas alguns escolheram receber e outros escolheram ignorar. Aos que escolheram receber, deu-lhes o direito. Quem deu? O Verbo. Deu-lhes o direito de serem feitos, porque não nasceram, filhos de Deus. E João ainda deixa claro quem foram os que receberam. Quem o recebeu? Aqueles que creram no seu nome, os quais, de acordo com o verso 13,
não nasceram de afiliação humana, mas divina. E aqui no verso 14, eu vou tirar aqui meu post-itzinho para a gente ler, nós chegamos ao verso principal da nossa leitura de hoje. E é um verso que eu gosto muito. Vamos ler juntos? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, pleno de graça e de verdade. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Paulo, lá em Filipenses, no capítulo 2, no versos 6 e 7, também defende essa ideia. Paulo fala que, embora sendo Deus, Jesus não considerou ser igual a Deus, que era algo que ele deveria se apegar, mas se esvaziou de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Ou seja, a divindade foi revestida de humanidade e não trocada por ela. Cristo era 100% homem e 100% Deus. Você lembra do contexto histórico e da filosofia grega de que falamos lá no versículo 1? No princípio era o verbo era Deus. Bom, para o mundo grego-romano, a ideia de um Deus se tornando carne era algo inconcebível, pois para eles a matéria, isso aqui, era algo inferior ao espírito. Já no judaísmo, Deus é um ser elevado e a carne pecaminosa. Logo, tal ideia parecia muito blasfêmia. Então, imagine que confusão fez na mente daquelas pessoas. João, ele desafia ambas as visões ao afirmar que Deus se fez homem, se fez carne. Assim como a palavra de Deus desafia todas as nossas noções de conhecimento e sabedoria. E mais, ele fala, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Essa palavra habitar também já vimos no Antigo Testamento. Nós vamos ver lá em Êxodo 25, verso 8, que diz: E me farão um santuário, e habitarei no meio deles. A palavra grega para habitou significa armou uma tenda. João estava se referindo da vez que Deus disse aos israelitas que fizessem um santuário, uma construção em formato de tenda, para que pudesse habitar no meio do seu povo. Da mesma forma, na encarnação, Jesus, o Filho de Deus, assumiu a carne humana, ocultando a sua glória para que as pessoas pudessem entrar em contato com Ele. Que fascinante, né? Eu acho muito lindo ver como cada evangelista apresenta Jesus de uma perspectiva única. Durante os meus anos de estudo da palavra, eu organizei então uma linha de tempo completa que reúne essas 4 perspectivas em uma única narrativa cronológica. É um guia com comentários bíblicos e um plano de leitura cronológico que te permite acompanhar a jornada de Jesus, do nascimento à ressurreição, vendo como cada evangelho se complementa para formar o quadro completo da vida de Cristo. Se você quer aprofundar o seu conhecimento dos evangelhos e entender melhor como cada evento se encaixa no todo, eu deixei o link desse guia aqui na descrição do vídeo. E então, o que nós aprendemos hoje? Aprendemos que Jesus é Deus, Ele estava na criação e por meio dele todas as coisas foram criadas. Ele veio ao mundo como homem para trazer luz, vida e redenção. E agora eu te pergunto, como essa verdade vai transformar o seu dia hoje? Se Jesus é realmente quem ele diz ser, o Criador, a luz do mundo, o Verbo que se fez carne, que diferença isso faz na sua vida nesse momento? Pense um pouco. Essa é apenas uma introdução da incrível revelação que João nos traz sobre Jesus. No próximo vídeo, vamos mergulhar ainda mais fundo nas narrativas sobre a vida de Jesus. Medite nessa palavra durante essa semana e se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, marque aí com o seu like para continuarmos juntos essa jornada de descoberta pela Bíblia.
E nós nos vemos no próximo estudo. Que a paz do Senhor esteja com você.